Olá a todos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos e sejam todas bem-vindas. E a mensagem oficial de hoje terá por título: O que é uma parábola? E por que Jesus falava por parábolas? Vamos dar início à mensagem de hoje, trazendo aí esta leitura bíblica para a sua edificação espiritual. Vamos lá? Mateus, capítulo de número 13, versículos de número 11 ao 13, que diz o seguinte: Ele, respondendo, disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Agora eu vou te falar, para iniciar o nosso vídeo de hoje, a mensagem oficial, o que é parábola e quais são as parábolas de Jesus na Bíblia e por que Jesus falava através das parábolas. Parábola é uma pequena história inventada com o objetivo de comunicar uma mensagem ao ensinar uma lição. Nos textos bíblicos existem muitas parábolas do Novo Testamento. Por conta disso, muitas pessoas ficam em dúvida sobre o que é uma parábola. Apesar de serem histórias fictícias, as parábolas são ilustrações que se baseiam em episódios reais do cotidiano. As parábolas utilizam esses episódios comuns para estabelecer uma comparação que transmite entendimento e sabedoria. A seguir, entenderemos melhor o que é uma parábola e quais são as parábolas da Bíblia. E o que é uma parábola? Primeira pergunta. A parábola vem do grego parabole, que em sua etimologia significa comparação, colocar as coisas lado a lado ou fazer um paralelo. Podemos definir uma parábola bíblica como sendo uma narração simples e objetiva. A finalidade das parábolas bíblicas é ensinar uma verdade moral ou espiritual. Na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, o termo grego parabole foi utilizado para traduzir o hebraico mashal em seus diversos significados. Ficaram unificados no termo parabole. E a diferença aí entre a parábola e a alegoria? Basicamente, os significados de parábola e alegoria se assemelham muito. Uma alegoria é dizer que coisas de uma maneira diferente, embora o significado é sentido de parábola e a alegoria sejam praticamente o mesmo. Pode-se dizer que a parábola está ligada às histórias breves e descritas que transmitem uma única verdade ou respondem a uma única pergunta. Já a alegoria é uma história mais elaborada que fornece comparações possíveis em vários ou todos os detalhes contidos dentro dessa história. De forma geral, mesmo podendo haver uma distinção
As narrativas bíblicas com tais características e finalidades são chamadas popularmente de parábolas. O fato de que a alegoria ser comumente denominada como parábola não altera o seu propósito e significado. E qual é a diferença entre parábola e fábula? Diferentemente da parábola, a fábula é uma narrativa onde os objetos estáticos ou inanimados e seres irracionais são descritos demonstrando comportamento, sentimento e razão humana. Isso significa que a fábula traz uma ideia totalmente imaginária. Um exemplo de fábula pode ser encontrado em Juízes, no capítulo de número 9, no versículo 7 ao 15. Esse texto ele fala de árvores que ungem um rei, né? Que fala assim, foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, por exemplo, reina tu sobre nós. Outro exemplo de fábula está em 2 Reis, no capítulo 14, o versículo 9. Essa fábula é conhecida e chamada de O Cardo e o Cedro. Leia aí essas duas leituras que eu te citei aqui neste momento. Agora vamos para a símile e a metáfora. Quando estudamos sobre a parábola, o que é parábola, também é importante compreendermos o que são símile e metáfora. E o que é símile? É uma comparação de coisas que se assemelham, e na símile é uma coisa que é equiparada a outra para trazer um significado. Em Isaías, no capítulo 53, o versículo 7, nós temos um exemplo de símile. Por exemplo, olha só, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Este versículo aqui, amados irmãos ouvintes da palavra do Senhor, está se referindo ao Senhor Jesus, quando foi entregue na cruz. Ele não falou palavra alguma e eles assimilaram a Jesus como ovelha, Você viu aí no vídeo passado, eu falei sobre a ovelha, o significado dela. Então aqui está falando aí sobre a símile, sobre essa comparação, que a Bíblia traz para nós aí, que está nos livros, que está aí nos livros da Bíblia, para nos trazer aí revelações importantíssimas para a nossa vida espiritual. Então, a metáfora é uma figura de linguagem na qual o significado de um vocábulo é utilizado para descrever outro. Isso acontece por meio de comparações implícitas. Encontramos um exemplo aí de metáfora em Mateus 7, versículo 15, que diz o seguinte, olha só. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Comparando a parábola, tanto a símile quanto a metáfora são breves, enquanto a parábola ela é mais extensa. Então agora nós vamos para as parábolas do Antigo Testamento. Algumas pessoas não sabem, mas no Antigo Testamento, as parábolas elas eram utilizadas pelos escritores bíblicos ao uso das parábolas como um recurso literário e muito antigo aí, E quais são essas parábolas aí do Antigo Testamento? Quais são? Vamos aqui começar pela primeira, a parábola de Jotão. E eu peço que você faça essas leituras aí que eu vou te passar agora, para você aí entender essas parábolas do Antigo Testamento. Você vai ler primeiro aí, Juízes, capítulo 9, versículo 7. Segunda, a cordeirinha, 2 Samuel 12, de 1 a 4.
E agora vamos para os dois irmãos, os vingadores, 2 Samuel 14, de 1 ao 11. E agora para o prisioneiro que escapou, 1 de Reis 20, 35 ao 40. E agora para a vinha e as uvas, Isaías 5, de 1 ao 7. E a parábola do profeta Jeremias, Jeremias 13, versículo 1. As duas águias e a videira, Ezequiel 17, 3, 10. O leão na gaiola, Ezequiel 19, 2 ao 9. E a panela fervendo, Ezequiel 24, 3 ao 14. Mas eu vou colocar aqui para você, aqui na frente desse vídeo vai aparecer todas essas citações bíblicas, para você entender aí sobre as parábolas do Antigo Testamento. Você vai procurar essas referências bíblicas e você vai fazer essas leituras. Esse vai ser o seu deverzinho de casa para a sua edificação espiritual. Agora vamos para as parábolas do Novo Testamento. Olha só, por todo o Novo Testamento, muitas metáforas e comparações são encontradas. Porém, as parábolas são encontradas somente nos evangelhos. E todas elas foram contadas por Jesus, diferentemente dos rabinos. Jesus usava as parábolas para proclamar o reino de Deus. Isso significa que, por meio das parábolas, Jesus anunciava algo inédito. Você sabe o que é algo inédito? É algo que nunca ninguém ouviu, que nunca viu, que apareceu assim como uma novidade. Ninguém fez, ninguém viu, ninguém nunca teve essa ideia. Então Jesus chegou aí com esse algo misterioso, inédito, revelando o seu mistério, o seu ministério também, para que nós, como discípulos dele, possamos entender a linguagem do céu. Então Jesus ele foi muito, como se diz, ele se importou em passar para seus discípulos o reino dele, com parábolas, usando aí as coisas do dia a dia, para ficar mais fácil. Eu sempre gosto aí de trazer para vocês aí comparações, no nosso dia a dia, para você aí que está ouvindo entender a mensagem. Porque isso se torna simples para você entender a palavra e você saber aí receber essa palavra e entender. E você dizer, eu entendi porque ela explicou dessa maneira, desse jeito, bem simples. Então, eu gosto que você entenda. E Jesus também, ele nos trouxe aí esse ensinamento de parábolas, para os discípulos entenderem aí e ficar mais fácil a compreensão, Então, essas parábolas de Jesus, elas são originais e inigualáveis. E quais são as parábolas do Novo Testamento? Existem parábolas que são encontradas em um único evangelho. Já as outras são encontradas em 2 ou 3 evangelhos. A lista das parábolas contadas por Jesus no Novo Testamento pode variar. Isso acontece porque alguns textos são alvos de discussões entre os estudiosos. Só que nós estamos aqui, irmãos, não para discutir nada. Nós estamos aqui para quê? Para nós nos edificarmos. Porque a Bíblia ela já se explica por si só. Mas estudar a palavra é muito importante. Porque nós, quando estudamos a palavra, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, porque ele disse crescer na graça e no conhecimento. Então, ele falou também, usando aí o profeta Oséias, andamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o povo de Deus tem que estar atento à palavra de Deus. Tem que saber as escrituras, Vamos aqui para as parábolas encontradas em um evangelho. Por exemplo, as parábolas do joio no meio do trigo, É o evangelista Mateus, foi quem aí deixou escrito. E também coisas novas e coisas velhas. Todas essas parábolas aqui eu vou falar
que foi Mateus. E quando for outro discípulo, eu vou estar falando também. Aqui também tem o casamento e luto, o tesouro escondido, a pérola de grande valor, a rede, o credor incompassivo, os trabalhadores da vinha, os 2 filhos, boldas do filho do rei, o pai de família e o ladrão, as 10 virgens, a separação das ovelhas e os bodes, que foi a que a gente falou aí no vídeo passado. Agora o discípulo Marcos escreveu também a semente germinando secretamente. E agora vamos para o médico Lucas. Olha as parábolas que ele escreveu. Os 2 devedores, o bom samaritano, o amigo importuno, o rico insensato, a grande ceia, o construtor de uma torre, o rei e o guerreiro, a dracma perdida, o filho pródigo, o administrador infiel, o rico e o Lázaro, servos inúteis, o juiz iníquo, o fariseu e o publicano, as 10 minas, o bom pastor, a videira e os ramos. E agora vamos para as parábolas encontradas em 2 evangelhos, em Mateus e Lucas. Os 2 fundamentos. O filho que pede ao pai, porta larga, porta estreita. Os meninos na praça, a árvore e seus frutos, a ovelha perdida, o servo bom e o servo mau, os talentos. Começando aqui do servo bom e servo fiel é o médico Lucas, e da ovelha perdida também. Eles estão juntos aí, são esses 2 evangelhos que está localizado aí essas parábolas. Agora vamos para encontrados em 3 evangelhos, que é Lucas, Mateus e Marcos. A candeia debaixo do alqueire, remendo de pano novo, vinho novo em odres velhos, o semeador, o grão de mostarda, os lavadores maus, a figueira e todas as árvores. Pedir para você que eu tenho aqui uma playlist no canal que tem por título Parábolas de Jesus, Então você pode também estar ouvindo aí essas mensagens sobre as parábolas. Esta aqui também vai estar na coleção de parábolas e você se edifique, tá? Eu vou colocar aqui essa playlist no início desse vídeo, vai aparecer, você pode também estar ouvindo novamente. Vamos lá. E por que Jesus falava através de parábolas? Então, Jesus falava por parábolas para proclamar o reino de Deus às multidões. Através das parábolas, o Senhor chamava o povo ao arrependimento e à fé. Ele ainda exortava os seus seguidores acerca da necessidade da vigilância e indicava o modo de vida que agrada a Deus. Ao falar por parábolas, Jesus ensinava os mistérios do reino em uma linguagem bastante acessível. As bodas, do cordeiro também são uma das parábolas. E as boas novas de salvação, elas são anunciadas de forma bem clara para você e bem objetiva. E em suas parábolas, Jesus utilizava aí exemplos da vida cotidiana, do dia a dia, da sua época. Várias figuras foram utilizadas por Jesus com a finalidade. Em suas parábolas, ele falou sobre reis, servos, ricos, pobres, religiosos, marginalizados, casamentos, vida no campo e pescaria e etc. Mas engana-se quem pensa que todos entendiam os ensinamentos de Jesus quando ele falava por parábolas. Sobre isso, certa vez, os próprios discípulos perguntaram para Jesus exatamente sobre por que ele falava por parábolas. Você entendeu aí? Nem todo mundo ele vai compreender esses ensinamentos aqui.
Às vezes nem os discípulos, próprios cristãos, muitas vezes não entendem. Mas eles vão entender sim, porque a palavra já foi revelada para eles através do Espírito Santo. E muitas vezes eles não entendiam como Jesus falava. Aí eles voltavam e perguntavam: Jesus, explica aí para nós aí essa parábola, que a gente não entendeu foi nada, Senhor. Eu quero entender essa palavra, eu quero entender essa parábola. Senhor, você poderia explicar novamente o que significa para nós? Muitas vezes os discípulos chegavam para Jesus e falavam dessa maneira, que não tinha entendido era nada. Então Jesus, com muita paciência, ensinava, explicava para eles, bem explicadinho, né? Para eles entenderem. Da forma que eu estou explicando aqui para você nesse momento. Então a resposta de Jesus, né, sobre as parábolas era que ele estava falando, esclarecendo sobre o reino de Deus. Porque isso ele diz em Mateus capítulo 13, versículo de 1 ao 13. Foi o que eu li para vocês, né? Porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido. Pois a quem tem mais lhe será dado e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Perceba que mesmo para aqueles a quem foi dado a compreender esses mistérios, né? No caso nós, a tal compreensão não depende da sua própria capacidade, né? A compreensão das coisas espirituais é um dom gracioso concedido por Deus àqueles que são seus. Olha o privilégio que você está tendo hoje nesse momento, que eu estou tendo hoje, de compreender as coisas do reino de Deus. Essas coisas são para poucas pessoas. Por isso que ele diz, eu revelei aos pequeninos, ou seja, ele revelou aos seus discípulos. Então, se você está recebendo aí essa dádiva de Deus, de compreender os mistérios, gracioso vindo da parte do Senhor, agradeça a Ele, fala: Senhor, obrigada. Senhor, eu sou muito grata ao Senhor por o Senhor ter me revelado a tua palavra. Porque não é todo mundo que entende os mistérios do reino de Deus, as coisas espirituais. E perceba que mesmo para aqueles a quem o Senhor deu tal compreensão, como eu disse, não depende da capacidade, mas é gracioso, dom concedido por Deus, né? Por isso que Jesus disse a Nicodemos: olha, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Está dizendo que tem que nascer da água do Espírito, né? Aos demais, Jesus indica que eles são entregues à sua própria descrença, à cegueira, à rebeldia. Eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas eles não entendem. Eu vou colocar aqui para você, aqui na descrição desse vídeo logo abaixo, eu vou colocar aqui uma mensagem que tem por título: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Então você vai ouvir novamente para você entender que o diabo cega o entendimento das pessoas, né? E tem tudo a ver aí com essa parte que Jesus falou, que eles escutam, eles ouvem, eles escutam a palavra, mas eles não compreendem a palavra. E vou colocar também aqui logo abaixo o vídeo. Quem deu crédito à nossa pregação também vai estar a descrição aqui logo abaixo. Então, ao falar por parábolas, Jesus ensinava os mistérios do reino em uma linguagem bastante acessível às boas novas de salvação. Portanto, esses mistérios acerca do reino de Deus, como sendo todas as verdades reveladas no Novo Testamento. Estes ensinos incluem o caráter presente do reino de Deus, quanto ao seu cumprimento pleno e ocasião da segunda vinda de Cristo. Bem-aventurados, eterno aos salvos que receberam essa graça de conhecer a palavra de Deus através de Jesus.
Enquanto aos genuínos seguidores de Cristo recebem a compreensão do reino de Deus através das parábolas, os incrédulos se afundam cada vez mais em sua incompreensão. Aqueles que se recusam a ouvir as coisas de Deus, eles são os bodes da vida, endurecem a si mesmos o seu coração, acabam endurecendo cada vez mais, porque não querem dar ouvidos, né? O apóstolo Paulo fala que nos últimos dias os homens teriam comichões nos ouvidos para não ouvir a verdade da palavra de Deus. Porque se temos um Senhor, um mestre, aquele que criou os céus e a terra, que escreveu uma lei, um livro, nós temos que obedecer o que está nesse livro e nesta lei. Quem não obedece é simplesmente um bode e não uma ovelha. Então esse comportamento de Jesus, no sentido de ensinar as parábolas, é facilmente percebido por quem? Pelos hipócritas fariseus. Essa verdade, ela se cumpre nas Escrituras, como diz Isaías 6, versículo 9. Por isso que Jesus pronunciava suas parábolas às multidões, né? Multidões de pessoas, incluindo os escribas e os fariseus. Mas nós vemos que nem todos recebiam de bom grado esta palavra, como nos dias atuais. Século 21, as pessoas não recebem de bom grado a palavra de Deus, porque tem regras, e regras têm que ser cumpridas. Aqui na terra tem as regras dos homens, né? As leis, como eles dizem. Então também existe a lei de Deus, que tem que ser cumprida à risca. É uma regra, então vamos obedecer essa regra. Mas nós estamos aqui para juntos nos edificarmos, colocar em prática essa palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser colocada em prática. Não somente falar, mas fazer com as ações, com as atitudes. Então Jesus conclui aí a resposta falando sobre as bem-aventuranças. Aqueles que pela graça soberana de Deus são respectivos à mensagem de Cristo, né? Como diz Mateus 13,16. Aqueles que fazem a vontade do Senhor recebem prazerosamente a sua palavra. Eles se importam com a mensagem de Cristo, escutando e dando atenção e abrindo seu coração. Para essas pessoas que as parábolas são muito mais do que simples histórias, essas pessoas, elas estão indo para um caminho sem volta, que é a cegueira espiritual, que só Deus, Jesus, se tiver misericórdia para revelar para estas pessoas o evangelho, a palavra de Deus. Então essas parábolas possuem significados valiosos. É por isso que eles meditam nelas diligentemente. Assim podemos concluir dizendo que as parábolas fazem aumentar a compreensão acerca do reino de Deus para aqueles que têm um relacionamento genuíno com Cristo. Por outro lado, para aqueles que se mostram endurecidos diante da mensagem de Cristo, as parábolas acabam aumentando a sua confusão mental e a sua ignorância. Por isso, alguns estudiosos falam das parábolas como portais que se abrem para alguns, né? Ela abre para algumas pessoas, mas para os que se fecham, essas palavras estão simplesmente no esquecimento. Você se interessa a ouvir essas histórias e as parábolas de Jesus? Então eu quero dizer para você que Jesus está interessado em revelar-se para você, mas você precisa também abrir o coração para Ele. Não ser uma pessoa ignorante, uma pessoa que tem um coração duro, que não aceita a palavra de Deus, que é esta palavra aqui, como está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que está na capa aqui desse canal, está escrito assim: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Deus te abençoe, guarde essas palavras no seu coração. Um grande abraço
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.